Bom, fala, Jeff. Fala, gente. Fala hoje aí. Boa noite. foi um dia agitado, né, cara? Interessante o dia de hoje. YouTube entrando. Estamos online já em todas as plataformas aí. Boa noite, pessoal do YouTube. Vamos entrando aí também, vamos participar. Começando nosso bate-papo aqui, falar sobre o mercado, tanto da semana. Acho que já tem bastante coisa pra gente falar da semana, apesar de ainda faltar a sexta-feira. E também de hoje, que foi uma pequena bagunça hoje também. O dia foi importante, né? Dia cansativo, né? Acho que o dia começou com uma expectativa morna, né? Ontem a gente teve um dia que depois da fala do Powell deu uma reanimada. O mercado está muito de olho na fala do presidente do Banco Central americano aí sobre questão de juros, como que está a preocupação dele, se a inflação dele é preocupação para ele, não é? Aparentemente não é. E pelo menos ele tentou passar que não era, o mercado reanimou de novo. Essa animação, Dow Jones bateu máxima ontem, né? Máxima histórica de novo. Subiu o S&P, subiu o Nasdaq e parecia que estava tudo bem, tudo resolvido, né? A semana vem de uma preocupação com juros, os títulos longos dos Estados Unidos vêm subindo, de 10 anos, vem subindo, o pessoal está vendendo longo e comprando curto, justamente preocupações inflacionárias. Mas ontem parecia que o Powell tinha dado uma tranquilizada no mercado, tanto é que o mercado asiático abriu forte, o europeu também foi bem, e a gente tinha expectativa de um dia positivo hoje, mas fomos surpreendidos aí, né? Pois é, gente. Mais ou menos ali na hora do almoço foi quando veio, né, a pancada, digamos assim, né? O Jeff estava comentando, tá todo mundo de olho no Powell, que é o presidente do Banco Central. E assim, essa vai ser a toada daqui para frente. Assim, toda hora que algum Fed Speaker, né, que alguém ali, algum membro, né, do Banco Central americano for falar, todo mundo vai ficar colhendo detalhe. Aí por quê? Justamente por essa decisão de juros longos, né? Então, a gente está nesse momento de recuperação, a vacina está rolando, né? Tem os ativos ali ao longo desse começo de ano já, né, valorizaram bastante, preço de commodity está indo junto. E aí, gente, qual que é o ponto? Todo mês o Fed vai lá e coloca 120 bi de dólares na economia, nos mercados americanos. É um programa de compra de ativos que eles têm lá, que eles já fizeram isso desde 2008, né? Enfim, a cada crise eles estão aumentando cada vez mais esse programa. E aí, o grande temor hoje do mercado é que esse programa, em algum momento desse, de repente, primeiro semestre, ou para o final ou no segundo semestre, em algum momento o Fed, em algum comunicado, seja um ato, fala, sabe aquele programa lá que a gente tem de compra e está estimulando o mercado pra caramba? Talvez, mais para frente, a gente reduza esse ritmo de compra. Aí, isso pode parecer pouco importante, mas isso aconteceu em 2013. Tem até um... Na época do Ben Bernanke. Do Bernanke, exato. 2013, maio de 2013, saiu lá um comunicado do FOMC, né, que é como se fosse o Copom dos caras lá, que, a economia está recuperando, a gente tem esse programa aqui, acho que faz sentido a gente pensar em reduzir esse programa de compra lá para frente. Não era nem no momento ali, inclusive foi no final de ano. Eles falaram em maio. Eles quiseram preparar o mercado, exato, né? A mensagem era para começar a preparar o mercado. Só que assim, o mercado ele reage muito rápido. Muito rápido. Tipo, não interessa se vai acontecer lá no final do ano, já tem que precificar agora, né? Exato. E aí veio uma pancada no mercado. O EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar, em 2 meses ele caiu 25%. Quer dizer que isso vai acontecer agora? Não necessariamente. A gente está num outro ambiente, mais de preço de commodity favorável e tal, mas a gente precisa tocar a agenda externa, a agenda interna aqui de reforma, essas coisas, para a gente passar por um momento assim, de forma bem mais favorável. Então, basicamente, hoje está todo mundo olhando esses detalhezinhos, qualquer comunicado, qualquer conversa que o presidente dá, todo mundo está de olho se em alguma frase, quem é economista é uma desgraça, assim, você tem que ficar lendo frases e fazendo interpretação e fazendo interpretação. Frase, né? Aqui no Copom é a mesma coisa, a gente fica lendo frases, às vezes um termo, extraordinário. O Copom soltou uma ata lá, uma recente, que ele falou que o estímulo é temporariamente extraordinário, daí o pessoal já interpreta, ele está considerando às vezes demais, daqui a pouco ele já está pensando em parar, então tem essas brincadeiras. E hoje teve esse evento, né? Lá por volta do meio-dia, a gente teve aqui internamente a PEC emergencial, que tinha essa expectativa de ser analisada hoje. A gente na parte da manhã, é até interessante citar, a gente tem um morning call de manhã, na parte da manhã que é aberto, e eu comentei bastante 2 pontos que era para se preocupar. Primeiro deles, a fala do Arthur Lira às 10. Às 10 tinha uma fala do Arthur Lira, que possivelmente ele falaria sobre a questão do auxílio, se iria fatiar, se iria cancelar
a votação que seria amanhã ou hoje. Não, era hoje. Era mesmo. hoje, Exato. isso. Se ia ser remarcado ou não ia. E ele veio às 10 e não falou nada. Ele falou sobre a PEC da impunidade. Exato. Outro assunto. É outro assunto, não nada a ver com o que o mercado queria. E, enfim, e depois... tanto é que o anúncio, de fato, que ia ser adiado para a semana que vem, para o dia 5, a votação, acho que foi feito no meio do barulho já. É. Foi depois do almoço, acho que. Exato. Não lembro exatamente o horário, mas foi depois do almoço. Ele não falou de manhã. A segunda preocupação que a gente tinha era olhar às 10h30 PIB, pedidos iniciais de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis. Que o PIB veio praticamente em linha, expectativa 4,2, veio 4,1. A segunda leitura, normalmente a segunda leitura tem... Dá uma ajustada. É normal. E foi tranquilo, ou seja, a parte da manhã foi uma parte meio travada, assim, o mercado parecia, até a gente estava conversando, eu falei, parecia que o mercado estava esperando alguma coisa acontecer, mas ninguém sabia o quê. Então, o mercado aqui acabou não vivendo toda a euforia que foi a madrugada, Ásia e Europa. A Ásia toda, né? Ásia foi forte hoje. Foi forte, por reflexo de ontem, né, da fala do recuperou, Paulo, né? tudo. E então, eu quebrando o microfone aqui. Então a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo de manhã. E eu lembro que assim, eu saí da mesa, eu tinha um almoço, eu saí da mesa, fui almoçar, aí começou tudo. Né? E até na hora, mesmo almoçando, procurando o que aconteceu, né? O que aconteceu, a gente foi saber um pouquinho depois que foi teve um leilão de títulos de 7 anos nos Estados Unidos que foi mal sucedido. Né? 62 bilhões de dólares esse leilão lá que o pessoal não conseguiu colocar integralmente ali, né? Exatamente. E o que acontece? Esse leilão mal sucedido coloca em xeque, de certa forma, como que está... O mercado está começando a cobrar prêmio do Tesouro Americano. Ou seja, de certa forma, o mercado acredita que é pouco o prêmio que está sendo pago. Isso coloca em risco, não que o Tesouro Americano não vá conseguir se financiar, mas vai ter que pagar mais para se financiar. Então, essa preocupação de juros meio que deixou o mercado meio preocupado. E aí você começa a olhar, a preocupação de juros é a inflação. Todo mundo está preocupado com a inflação, o Banco Central americano, não sei se foi certo ou errado, mas talvez não acreditando numa inflação forte no curto prazo, ele usou bastante, foi bem enfático em dizer que, olha, a gente vai olhar a inflação, baseado no piso de inflação que é 2% agora, a gente vai olhar e baseado nisso a gente vai ver como a gente vai tocar a política monetária, como que a gente vai subir juros, apesar de a gente ter expectativa e ser paciente para subir só em setembro de 2023. Só que o mercado não está interpretando assim, o mercado está interpretando que assim, já está tendo inflação, apesar de ela não estar tão pressionada, mas agora vai ter injeção de um pacote de 1,9 trilhões aí do Biden, que vai ser votado amanhã na Câmara, esse pacote. 1,9 trilhões injetado na economia vai sim pressionar a inflação, vai aumentar o endividamento público dos Estados Unidos, que está na casa dos 30 trilhões, e aí o mercado começa a cruzar dados, né? Fala assim, cara, eles vão ter dificuldade de se financiar, vão ter que pagar mais em cima de uma dívida gigantesca, e essa injeção de dinheiro na economia pode começar a gerar uma inflação ao ponto de fazer o Fed subir a taxa de juros antes. E vale lembrar que subir a taxa de juros nesse momento nos Estados Unidos, além de complicar a questão da dívida pública dos Estados Unidos, complica também porque o investidor começa a repensar seus investimentos porque o dinheiro barato começa a ficar caro. Exato. E aí ele acaba não arriscando tanto como ele arrisca agora, por exemplo, em ativos de tecnologia. Exato. É uma rotação que a gente viu desde o ano passado, né? Você saiu de ativos que a gente classifica, né, de ações, né, de crescimento, são descontadas lá na frente, tem empréstimos longos, era esse dinheiro barato aí, os juros longos americanos de 10 anos, no final do ano passado, um pouco no final do ano passado, estava 0,50. Hoje bateu esses 1,50, justamente por causa dessa dificuldade em enrolar esse leilãozinho que teve. A gente teve no Brasil esse mesmo problema ano passado, a gente teve dificuldade em enrolar alguns leilões de LFT lá, o pós-fixado, o Tesouro Selic, né? Tanto é que ficou um papel um pouco escanteado por um tempo, depois o Tesouro conseguiu rodar de novo. E é engraçado você comentar isso, né? Porque segunda-feira a gente tem um vencimento bem grande de dívida pública brasileira, são acho que 180 bi de LFTs ali que 1º de março começa esse vencimento, o Tesouro tem que rodar de novo, rolar.
E ele tem que rolar num ambiente de mercado em que o Tesouro Americano também está tentando capturar dinheiro para poder... Ou seja, ele vai disputar dinheiro com... É disputa, exatamente. E assim, 1,9 tri de dólares um pacote, mesmo que seja abaixo disso, amanhã a gente vai descobrir, né? Tem essa expectativa de ter essa análise lá na House americana, na Câmara, mesmo que seja um pouco menor que isso. É muito dinheiro, né? E isso também, o Tesouro precisa ir ao mercado capturar esse dinheiro, vai ter essa disputa, ele vai ter que pagar um pouco mais de prêmio. A gente aqui é a mesma coisa. A taxa de juros longa brasileira, né, título público para quem tem renda fixa, NTNB, qualquer coisa do tipo, ela tem que pagar pelo menos a taxa americana, mais o prêmio de risco brasileiro e uma expectativa de desvalorização da moeda. Então, a gente sempre vai estar ali acima dos caras, né? Se lá sobe, a gente acaba subindo junto aqui. Então, por isso que a gente fica de olho lá fora e na agenda doméstica, porque se a agenda doméstica não rola e lá fora está subindo juros junto, a gente vai ter quase que um double dip ali da taxa, né? E é importante, assim, o Fed tem que conduzir as expectativas. Qual que é o discurso dele? A gente tem 2 mandatos, né? O Federal Reserve ele tem 2 mandatos. A estabilidade de preços, né? A meta de inflação ali, em média 2% durante um período de tempo, e o emprego. Eles estão pesando muito mais a mão no emprego agora. Olha, tem inflação aqui que faz parte da minha meta. O Powell falou bastante, né, nessas últimas 2 entrevistas que ele deu essa semana, que ele não está preocupado com essa dinâmica, ele vê essa aceleração no curto prazo. Ele usou, acho que o mesmo termo transitório que a gente tem usado aqui no Brasil, e está falando, o meu foco é maximizar o emprego. Eu tenho 2 mandatos, essa opção aqui eu estou olhando de perto, mas não estou preocupado, essa outra opção aqui eu estou muito mais preocupado. Então ele está se dando o benefício de ser complacente com a inflação, buscando emprego, né? E o mercado está olhando, cara, não dá para deixar esse aqui de lado, não. A gente está de olho e a gente vai precificar isso, ainda que não nos juros curtos ali, que é onde ele mexe, mas a gente precifica na hora que o Tesouro Americano for fazer um leilão ali, como aconteceu hoje, né? Uhum. E acho que uma coisa interessante citar, essa movimentação que teve, a gente dá para chamar de um sell-off ali no mercado americano, a S&P caindo mais de 2%, o Nasdaq caindo mais de 3%. E nos Estados Unidos tem muito fundo, tem muito quant, né? Muito robô, muita coisa que fica calculando essas coisas. Quando a curva dá essa abertura que aconteceu, né? A de 10 anos principalmente, cara, eles têm que reprecificar tudo isso. E lá a gente não está falando de pouco dinheiro, né, cara? Né? É uma montanha de dinheiro que tem dentro do mercado um mamute de dinheiro, americano. Então isso assusta muito e a gente vai na bota, né? Infelizmente... A gente é muito dependente do que acontece externamente. Né? Exato, trazendo no Brasil, a inflação que a gente vem vendo nos últimos meses aí não estão mostrando ainda uma sinalização de baixa ainda, né? Elas estão vindo ali sempre ou na nossa expectativa ou até um pouco a mais. O GPM a gente viu hoje relativamente acima da expectativa, o que também impressiona o aumento de juros que a gente muito provavelmente vai ver agora em março pelo Brasil, né? A expectativa é essa, né? O BC tinha dado meio que indício que ia ser bem paciente e tudo, mas o mercado já começa a cutucar, né? E não adianta, a inflação não está desacelerando. Exatamente. Acho que ele vem falando que é sazonal, que é transitória, que uma série de coisas, mas você não vê desacelerar. E o GPM hoje, e o histórico, tudo. E detalhe, acho uma coisa importante, a gente tem ainda a possibilidade de vir um auxílio emergencial, que é mais um fator de pressão inflacionária, né? O número de inflação acaba acompanhando de perto, né, até pelo dever da profissão. E acho que mais preocupante do que, assim, o que preocupa mais o mercado do que necessariamente esses números de curto prazo que a gente está vivendo agora, são as expectativas, né? Então o pessoal olha para o final do ano, olha para o ano que vem e vê que os números, né, já estão acima do que é a nossa meta, né? Então há essa expectativa do Banco Central reagir. E como é que a gente olha que o mercado está precificando isso? A gente olha a curva de juros, lá está precificado, né, que tem a expectativa de um hike, né, da elevação já em março. E também existe lá na B3, na Bolsa, existem as opções de cupom, que é um instrumento, inclusive, que foi lançado, se não me engano, no ano passado, bem novo, que o pessoal consegue tradear a probabilidade de subir ou não em cada cenário. Então, eu consigo tradear a probabilidade de manutenção, eu consigo tradear a probabilidade de subir 25 bips, a probabilidade de subir 50 bips, é um instrumento bem curioso, né? Por enquanto, só institucionais, né, conseguem negociar isso, mas lá também já está sendo negociado com alta, né, já nessa próxima reunião. Já com essa próxima reunião, né? Então são clientes, são pessoas institucionais negociando. E convenhamos, a BC conseguiu segurar bastante essa alta. Não, segurou, né? E assim, qual que é o ponto?
os juros, o que importa é o juros real que a gente fala. O que é o juros real? É o juros lá, Selic, 2%, descontada a inflação. Se a inflação está rodando ali na casa dos 4%, você está com o juros real negativo, né? Então você colocar o seu dinheiro num instrumento que renda muito próximo do CDI, você está ganhando dinheiro nominalmente, mas perdendo para a inflação. E aí qual que é o ponto? É ali que ele fica mensurando se ele está estimulando a economia ou não. Pô, estou negativo, estou estimulando pra caramba a economia. Só que agora, para o meio do ano, essa inflação acumulada em 12 meses, ela vai para próximo de 6%. Então, se você mantesse uma taxa de 2%, antes você estava em menos 2 em termos reais, se for para 6, você vai para menos 4 em termos reais. Você está aumentando a dose de estímulo, mesmo sem mexer a taxa. Então, o Banco Central ele vai falar, cara, eu não preciso aumentar a dose de estímulo porque ela já está bem elevada, extremamente elevada, lá, né? Extraordinariamente elevada, como ele escreveu na ata. Né? Então, assim, dado esse cenário, eu já consigo fazer esses ajustes, ajuste a taxa nominal, a inflação vai correndo ali paralela e eu consigo tocar o barco aqui. Né? A gente espera que até março, ali 16 de março, 17, que é a reunião do Copom, parte dessa agenda importante que a gente discutiu ao longo de toda a semana, emergencial, né? Se ela vai ser fatiada ou não. Vai passar primeiro o auxílio emergencial e depois vai se discutir alguma medida de contenção. Aí você pode alongar essa segunda perna por 2 meses, assim, Nossa, né? O bom da PEC é uma PEC que seja aprovada, né? Então, até março ali o Copom, o Banco Central, ele tem todo esse desafio aí no curto prazo, né? É que não está fácil para ele. E tem o desafio do dólar também, né? Exato. Hoje a gente viu essa movimentação de hoje aí, acho que o Banco Central... 2%, né? O dólar é mais 2%. 2,26%. Não foi a pior moeda emergente, que a gente sempre acaba olhando os pares. O peso mexicano foi a pior. Foi o peso mexicano e o ZAR, né? Que é a moeda da África do Sul, né? Aliás, até uma coisa que eu ia perguntar para você, né? Você que olha muito fluxo ali, está no fronte de batalha. Como é que foi esses leilões? O BC teve que ir pro pronto ali, pro mercado à vista, né? Então, o BC ele vem, ultimamente, se a gente pegar aí os últimos 6 meses, ele fez mais, pelo menos extraordinário, ele fez mais leilão de venda de dólares do que futuro, né? De swap tradicional de futuro. Então, mostra que a gente sempre fica na dúvida se ele está queimando reserva de propósito ou se ele acha que o instrumento de futuro não é o que necessita nesse momento. Você pega um dia como hoje, você pega vamos dizer assim, um risco global, que é o que estava acontecendo, a gente vê uma movimentação de flight to quality, né? O pessoal sai da emergente, sai do risco e vai buscar algum porto seguro até entender o que está acontecendo para depois definir isso aí. Então, na minha visão, um pouco dessa movimentação de ser no à vista hoje é porque tinha liquidez, tinha gente querendo sair e o papel do Banco Central, em teoria, quando faz um swap, é prover liquidez para quem está querendo fazer alguma coisa, né? Principalmente, nesse caso, na compra. Porque se ele não faz essa liquidez, o cara tem que pagar o preço que tiver para cima e o céu é o limite. Né? E vale lembrar que nesse momento, tudo que o Banco Central não quer é dólar forte e pressionando mais inflação ainda e tem essas coisas. Então, o leilão momentaneamente sempre faz uma movimentação, mas ele fez o primeiro leilão, o mercado veio até o 470, acho que no 15,20, 15,30, veio até o 470, pouco tempo depois voltou tudo de novo. Tanto tamanha demanda por dólares. Né? E claro que tem todo o case especulativo aí também, a gente viu uma migração de dólar do H que vence amanhã, muita gente tomando o próximo contrato que é o J já, ou seja, se posicionando comprado em dólar para o próximo mês, próximo vencimento, mostrando que assim, galera vai buscar proteção. E esse fluxo não foi nem só na moeda em si, né? Desde sexta-feira ali da fala do Bolsonaro, a gente já viu, acho que 15 bilhões de dólares de saída do Brasil, né? De sexta até terça-feira. Então, assim, não é realmente só na moeda e esse leilão acabou nem fazendo muito fluxo hoje, realmente. O Brasil é um país ruído, né, cara? Tem muito ruído o tempo todo, né? A confiança aqui está muito baixa. A gente teve a semana passada a live do Bolsonaro, ele falou que ia mexer na Petrobras, sexta-feira, pum, mercado Petro desaba, já sentiu já. Saída de fluxo. Sexta-feira à noite, ele fala que da demissão, da troca de presidente na Petrobras. Segunda-feira, mercado desaba, né? Aí parece que aliviou na terça, ontem também deu uma aliviadinha, aí hoje vem o cenário, um pouco do interno, preocupações do interno com questão da PEC, adiamento somou, da né, os dois vetores, global e o local, né? Então. E por isso, e aí assim, é até engraçado que
a performance que a gente teve hoje em bolsa, em ativos, né, individuais, ações, foi muito parecida do que foi segunda-feira, assim, né, sendo que a gente não teve esse vetor Petrobras tão claro como foi. E é curioso, a gente estava vendo, antes de vir para cá, pô, tem 81 papéis no índice, se eu não me engano, acho que só 3 não estavam caindo. Então foi muito disseminado. E até engraçado, pô, o papel que foi bem hoje é a Multiplana e o nosso camarada Mola aqui é um dos caras que cobrem ela, né? Você tem alguma... Pô, o que você acha da empresa? Acho que é até legal falar. Porque assim, foi um outlier, né, do dia. Foi um outlier total e até, diria, inexplicável, assim, nada que justifique esse direcionamento totalmente contrário ao mercado hoje. Multiplan, acho que é o único shopping que já mostrou seus resultados. Ele vem mostrando um desempenho de retomada ali desde o fechamento em abril do ano passado muito bom. Tanto cobranças de aluguel quanto fluxo de pessoas. Do segundo para o terceiro, para o quarto tri, a gente viu uma diferença bastante relevante ali. Mas ainda é um dos shoppings até dos mais contados em relação ao começo de toda essa bagunça. Acho que está 50% para baixo ainda. E tem bastante coisa a se desenvolver ainda pós-pandemia, principalmente na linha de serviços. A gente vê ali ainda cobrança de estacionamento bastante baixa. O aluguel ainda não consegue cobrar 100% dos lojistas, dado várias negociações para reter esses lojistas. Uma coisa legal do shopping, a gente não viu também um desligamento dos principais lojistas. Eles acabaram ficando no shopping, dado essa negociação de valores. Eu vi bastante gente falando ali, porra, mas o Multiplan está perdendo todas as lojas da Forever 21. Mas isso foi global. Essa loja acabou... É a rede que está com problema. Então, a rede global mostrou um desempenho bastante ruim, então houve esse desligamento, mas assim, não foi, vamos dizer assim, culpa do shopping ou dos problemas aqui no Brasil. O shopping ainda mostra uma ocupação e uma taxa de ocupação bastante interessante aí para o seu histórico. Não é a menor taxa de ocupação, ela gira em torno de 10, 11%, se eu não me engano. A gente vê taxa de ocupação ali perto de 8%. Mas é um shopping que tem potencial para retomada aí, principalmente dado o desconto dela em relação aos pares aí. Mas assim, por que ela foi a que mais subiu e subiu acho que explicação, né? 0,5% hoje? Não sei dizer. Ainda mais um cenário desse que Então, a preocupação é geral, né? Então, Exato. chama atenção. Deve ser Chama atenção. pontual. A gente estava conversando antes da live aqui, eu estava falando com o Bruno sobre amanhã, né? Já comentando sobre amanhã. Já Acho que o dia hoje foi duro e tenho certeza que muita gente aí... quem tem carteira principalmente tem que respirar fundo... Buscar entender, não se desesperar, não sair correndo, zerando tudo, mas claro que tem que buscar ficar muito atento para a continuidade desse movimento. E eu acho que amanhã vai ser muito crucial, né? Porque amanhã a gente tem a votação do pacote trilionário. Com certeza ele vai dar uma desidratada, acho que não passa ele na integralidade. Alguma coisa vai ficar de fora, né? Mas ele passando, ele pode pressionar mais ainda a taxa de juros. Se alguém... um detalhe que eu acabei não comentando, mas agora no final do dia teve o discurso de vários membros do FONC, né, do Banco Central Americano, e um deles é o Bostic, né, que é um cara mais... hawkish, na linha dentro desse FONC. Né? Exatamente. E ele comentou alguma coisa de juros, eu confesso que eu não vi exatamente o texto, mas o que eu vi depois é que depois da fala dele o mercado deu uma estressada, de juros estressou um pouquinho mais ainda. Ou seja, tem um desencontro de informações entre o que o Powell acha e o que alguns membros do Fed falam. Então, isso pode gerar burburinho. Eu sempre falo que no momento em que você está preocupado com inflação e com juros, o que todo presidente, alguns speakers ou o presidente do Banco Central americano fala, você tem que prestar atenção. É isso. Você tem que prestar atenção e entender para juntar as informações. Operando intraday aí, tá a gente que opera intraday, a gente tem que olhar no detalhe isso. Né? Então, uma das vantagens de operar no intraday é que você não sofre esses riscos aí, porque você... Está com caixa, está rodando. Exatamente, você está com caixa, está girando ali, você não tem tanto aquela preocupação de... Putz, cara, tá derretendo a minha carteira, eu vou ter que segurar mais firme para ver se eu aumento a mão ou se eu diminuo a mão e espero parar para a hora que retomar, a hora que as coisas se acalmarem ou retomar com a minha posição. Então,
É um trabalho, eu falo que o giro é um trabalho um pouco menos estressante nesse aspecto, né? Mas a longo prazo eu sempre falo que carteira acho que é um negócio interessante, tem que repensar. É diversificação de portfólio, né? Acho que dentro do mercado financeiro a gente tem tantas oportunidades, eu tento usar algumas, né? Apesar de ter me especializado no intraday. E no intraday a gente se preocupa muito com a fala desses caras, tudo bem que foi no final do dia, mas é muito importante isso. E retomando amanhã a gente tem foco total na votação. E tem até outros indicadores que vão sair ao longo do dia. Acho que o foco é essa reunião lá no Congresso americano, na Câmara, mas a gente tem também, tem alguns dados importantes que vão sair amanhã dos Estados Unidos também. Então você tem o volume de gastos pessoais, né, que é uma proxy de consumo lá da economia americana, volume de renda, então essa renda... E é engraçado que assim, agora todos os dados que você vai olhar, você vai pensar, e a inflação? Puta, isso é a inflação, né? Qualquer puta inflação. Exatamente, né? Vai ter um dado de inflação amanhã, o PCE lá, que é um dos principais indicadores de preço lá ao consumidor. Então, assim, se o volume de consumo vir muito forte, a renda vir muito forte também, porque apesar de a gente estar falando desse pacote de 1,9 para amanhã, teve um pacote de 900 bi em dezembro, no final do ano passado. Então, tem uma galera com grana lá. Então, até dia 14 de março. Em março encerra roda, dia 14, isso, roda e acaba. Exato. Então, assim, teve uma galera com grana, a gente provavelmente vai ver esses dados amanhã, tanto o nível de renda quanto o volume de gasto deve vir bem forte. Se vir muito mais forte, aí vai estressar um pouco mais ainda nesse sentido. Se a gente tiver aprovação ou um avanço ali nessa discussão do pacote, a gente pode ter novos vetores que impactam, né, que fazem a mesma rotação que a gente teve hoje, né? Então, pode ter continuidade desse movimento de taxa de juros abrindo lá fora. Assim, era um movimento estruturalmente que a gente esperava, só que o problema é que ele está sendo muito concentrado, né, nas últimas 2 semanas, que foi esse repique muito mais forte, né? Ele veio bem lento, aí ao longo do ano ele já vem abrindo, essa taxa de juros longa já vem abrindo, a brasileira também já vem abrindo mesmo, qualquer risco fiscal. E o grande ponto é que essa semana que foi esse estresse, esse solavanco, né? E aí estava comentando, eu faço mais o fluxo diário, a rotação diária ali, mas mesmo assim acredito na diversificação. Hoje foi um dia curioso, né? Porque essa semana, apesar do doméstico estava sendo ruim, né? Em alguns momentos a gente consegue, na minha carteira eu tenho exposição externa, estava relativamente tranquilo, assim, porque lá fora estava segurando um pouco. Só que hoje não teve muito para onde... Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Exatamente. E é engraçado que semana passada a gente bateu um papo, tudo, e a gente comentou, uma coisa que eu já falei com o Mimica, já falei com o Bruno, e é a percepção que eu tenho, que se o externo não prejudicar, se o externo estiver tudo bem, aqui vai que é uma beleza, independente de todos esses solavancos, esses ruídos que a gente tem internamente. Agora, se o externo... ele bate muito, né? Assim. Se o externo acontecer qualquer solavanco lá fora, aqui sofre absurdamente. Por isso que a gente tem que estar com a agenda doméstica tocada para ter esse colchão, né? E para ter essa segurança, para conseguir reduzir a vol quando ela vir para cá, né? Quando ela vir lá de fora. Porque não que a gente não vá sofrer, mas sofrer Exato, menos. É isso. Né? A gente acaba sofrendo mais do que deveria. Né? Então é uma preocupação bem grande. E amanhã a gente tem ainda, amanhã encerra o contrato H do dólar, né? Então a gente tem a briga da Petax, aumenta a volatilidade do dólar. Então amanhã vai ser um dia interessante. Uma sexta-feira aí, não é 13, mas... Não é 13, mas é pra Essa gente... semana inteira foi cheia dos detalhes, né? Porque a gente começou a semana ali com vencimento de opção, vencimento de índice, terminando a semana agora com vencimento de dólar e Petax. E fora toda essa agenda carregada. Exatamente. E todo esse estresse, né? E preocupações agora, porque dependendo do que acontecer amanhã, e detalhe, sexta-feira, né? Ninguém quer dormir posicionado sexta-feira, ninguém quer passar o final de semana aí com preocupações maiores, então tem todo um risco aí também de um pouco maior de zeragem, de posições, tudo. Acho que vale ressaltar muita paciência, né? Principalmente para quem tem carteira, tem que lembrar qual que é o prazo que você está mantendo isso aí, se é médio, longo prazo, para não se desesperar, né? Porque se você desespera, estopa na mínima aí, depois o mercado volta até... Um monte de comportamento, erros comportamentais ali, vieses, que essa hora ali é onde pega. Né? A galera perguntou muito essa semana, né? Porra, Petrobras caiu 20%, é hora de encher a mão agora? Uma coisa é cair 20% por causa de uma extensão de juros lá fora, outra coisa é cair 20% por causa de uma mudança de tese, que foi o que aconteceu, e ninguém sabe como vai ser esse novo presidente, que inclusive teve uma despedida pro presidente da Petrobras hoje, né? Pessoal, porra, muito obrigado, deixou aí, eu acho que o maior lucro histórico da Petrobras.
Então, assim, Petrobras hoje é uma outra tese, não diria que é hora de comprar só porque caiu 20%. Você tem que pensar na sua carteira, você tem que pensar no prazo ali que você estipulou, o quanto você quer ganhar em quanto tempo, isso é importante. Porque, assim, comprar só porque caiu, de longe é a melhor das decisões, com certeza. É isso aí, pessoal. Vendo alguns comentários aqui, muita gente mandando boa noite, mas sem muitas perguntas. Uma pergunta específica. Já que não tem perguntas específicas, aí vem a pergunta minha, a curiosidade minha. A gente vê um cenário aí que, preocupa de uma coisa que pelo menos não estava no radar, né? O mercado externo se estressar por causa de juros, ainda mais com uma quase aprovação de pacote econômico, de estímulos aí que o mercado vinha esperando, tudo. E a pergunta aí, acho que eu deixo aberto para os dois, assim, até para quem tem carteira, como que está a situação. E agora? Aqui para frente? Cara, eu acho que, assim, a grande foto não mudou ainda, assim. Você ainda tem estímulo, você ainda está vencendo a vacina. Algumas empresas aí que a gente comentou, de tecnologia, que estavam esticadas, talvez dê aquela patinada aí no curto prazo. Mas ainda é um plano de recuperação, a gente está num cenário de recuperação econômica do mundo. Apesar de risco de inflação, apesar da dinâmica de juros, a gente não acredita que vai dar um double dip de recessão, né? Saímos da recessão, crescemos, voltamos. Mas aí tem estratégia de alocação, né? Tem empresas e empresas. Provavelmente essas empresas de valor ali, a precificação dos ativos depende mais desses lucros de mais curto prazo, que vão estar surfando aí, melhorando com a atividade, devem performar melhor. Mesma coisa para a commodity. A tese de commodity ela não mudou ainda. Ela continua reforçada aí, tanto por questões de oferta, limitação de cadeias de produção, aí, atraso em pedidos, enfim, tem todo ainda o arcabouço na hora da oferta e a demanda também, puxada por essa mesma recuperação. Todos esses vetores aí de estímulo, tanto fiscal quanto monetário. Então, pensando em Brasil, né, o Brasil ainda é um país exportador, tem um balanço comercial, para balanço de pagamento importante, essas coisas impactam dinâmica de dólar para o ano. Ainda para a Bolsa brasileira, ainda tem bastante concentração em commodity, é importante para valorização, né? Você tem duas bolsas, você tem a Bolsa Commodity Banco, você tem a Bolsa mais ativos domésticos consumo, né? Ainda tem essa assimetria, né? O Molo pode até falar um pouco melhor. Mas o global ainda é de crescimento. Então, provavelmente os Estados Unidos deve crescer acima de 5,5% esse ano, próximo de 6%. Europa ainda vai dar aquela patinada. A Europa é uma situação até um pouco mais complexa nele. As pessoas ainda nem pararam para olhar ainda que a recuperação lá vai ser mais lenta, o lockdown está sendo muito mais intenso lá, a vacinação está muito mais lenta lá. Então, vai ficar todo mundo olhando. China, que já foi embora, provavelmente até para o meio do ano vai começar a ter um aperto monetário diferente lá, vai ter redução do fluxo de crédito que eles estavam tendo antes. Eles já começaram, né, assim, já a fazer alguns anúncios de subir juros de crédito imobiliário, dificultar a linha de crédito para determinadas empresas. Eles estão tentando evitar qualquer sintoma de bolha, né? Eles, como é uma economia muito regida pelo Estado ainda, né, tem uma dinâmica diferente, eles ficam muito atentos a isso. E o ano passado, como eles tiveram que abrir ali a porteira, como basicamente o mundo inteiro fez, esse ano eles estão com um planejamento um pouco mais rígido. Mas, assim, o plano de fundo ainda é de recuperação. Assim, isso vai impactar em performance diferente em classe de ativos, né, principalmente títulos aí que vão apanhar ainda com essa elevação de juros, né, o longo, enfim, esses vértices aí mais longos. Mas eu ainda acredito que o Global pode ajudar, apesar de a gente ter aí esse curto prazo, de repente os próximos 2, 3 meses turbulentos, ainda acho que o Global vai ajudar o Brasil. Agora depende ainda muito da agenda doméstica. Não, concordo. Eu acho que a Bolsa brasileira hoje ela ainda está muito mal precificada. A gente vê tanto ações de commodities, assim, a gente vê ainda a China com uma demanda tanto de importação quanto de exportação ainda bem grande, a gente vê isso já nos últimos meses. Então, assim, safras de soja aqui no Brasil ainda vindo muito bem e China ainda conseguindo absorver isso, assim como carne e minério. A gente vê o preço do minério hoje recordes históricos. E do lado mais doméstico aqui, vou até falar um pouco do meu lado, a gente vê shoppings ainda precificando retomada de aluguéis, assim como era em 2019. 2, 3 anos para frente, o que não faz absolutamente sentido nenhum. A gente vê também empresas de incorporação ali vendendo apartamentos com essa mudança de cenário, pessoal procurando apartamentos mais confortáveis,
pessoas que tinham ali um quarto querem apartamentos de 2, 3 quartos para montar o escritório. Então a gente vê ali também uma demanda crescente por esse segmento de incorporação e muitas empresas aí tentando atender essa demanda. A gente viu ali, vou chutar aqui, 10 IPOs de incorporadoras no ano passado com uma oferta de 20, 25. A gente viu ali diversos IPOs que não saíram porque a oferta era muito grande. Enfim, a gente estava ali ainda sim, no meio da pandemia. Então, assim, bolsa doméstica ainda muito mal precificada. Essa ideia de retomada da economia também funciona aqui para o Brasil. Eu acho que deve, com vacina e retomada de fluxo, influenciar em muitos papéis aqui no nosso... E outra, nenhum cenário é permanente, né? Mesmo esse momento de risco, esse momento de preocupação... Acaba extrapolando, né? Exatamente. E aquela coisa, né? O mercado sempre dá aquela cutucada, aquela exagerada para ver se alguém faz alguma coisa, né? Tanto é que você vou pegar um exemplo básico aqui do Brasil, segunda-feira, a exagerada que o mercado deu, na terça já deu aquela recuperada. Por isso que eu bato muito, eu falo isso muito pro pessoal, acho que, cara, nunca tome nenhuma decisão no momento de desespero. Acho que tem carteira, se tem investimentos, é longo prazo. Cara, primeiro de tudo, vai buscar entender o que está acontecendo. É o contrário do que a gente faz no intraday. No intraday, quando tem uma movimentação muito forte, a gente está posicionado, a gente sai primeiro e entende depois. Quando você tem uma carteira, algo mais de longo prazo, você vai buscar entender primeiro o que está acontecendo, o que causou aquilo, e aí sim para você definir se você vai sair daquele ativo, se você vai repensar seus investimentos e tudo mais. Até porque nada é permanente, né? Então nenhuma crise é permanente. Acho que crise mesmo já passou. Acho que o mercado está passando por ajustes agora. Sim. Né? Injeção muito grande de dinheiro, muito dinheiro barato, e aí fica mal acostumado com dinheiro barato, aí tem que se reposicionar, porque agora o dinheiro pode ser que fique um pouco mais caro. Então, eu ainda sigo um cara otimista com o mercado, acho que é um ano de recuperação, né, econômica geral. Se a gente fazer nossa parte básica, a gente está aqui ao vivo e o Bolsonaro está fazendo a live dele, ele acabou de dizer aqui que o auxílio vai ser 4 parcelas de 250. Pô, dentro do esperado aí. É positivo, não deixa de ser positivo, é um incentivo econômico, aí, apesar de ajudar a pressionar a inflação, é um incentivo econômico. A gente está querendo um aumento de taxa de juros, então, até para a gente se tornar um pouco mais atrativo, né? Para voltar a receber investimentos e outras coisas. A gente perde investimento para o México, né? Então, é complicado. Mas eu, particularmente, eu fiz a pergunta porque eu queria confirmar se eu não estou tão louco assim, né? De acreditar que ainda as coisas vão ir bem e não está bem precificado. O crescimento externo vai favorecer muito o crescimento interno, e se a pauta econômica aí acontecer, acho que vai bem, né? Tem tudo para acontecer, né? Sim, tem tudo para acontecer. Temos aí agora um presidente da Câmara que apoia o governo, um presidente do Senado que apoia o governo, né? Então, é aquela coisa, né? O problema é que a gente tem tudo para dar certo, né? Desde sempre. Então, desde esse comentário é foda. 1500 ali, né? Então, não, mas é verdade, assim. Isso não impede que o curto prazo, os próximos 2 meses, a gente tenha turbulências. Acho que isso, um investidor ele tem que estar muito bem claro na cabeça, né? O plano de fundo para o ano ainda é de recuperação, mas o curto prazo ele tem uma agenda aí bem carregada, né? Uma agenda de teste, né? Teste a fogo, principalmente com vencimento de dívida, reforma para ser aprovada, e lá fora ainda precisa também se ajeitar, né? E tem eu acho que uma coisa importante, essa parceria, vou usar parceria, o termo entre Centrão e governo federal, né, ela não foi bem testada ainda, né? Acho que precisa passar alguma medida forte, alguma medida importante aí para sentir... Se tem sinergia, né? Se tem sinergia e se em algum momento o Centrão não vai apertar o governo para ter mais, para poder entregar o que o governo quer, mas ter um toma lá da cá, né? Que o Bolsonaro tinha tanta preocupação em não ter e agora, infelizmente, tem que entrar na onda, né? Política é política, né? Política então, é política. a troca sempre vai existir. Não tem muito jeito sobre isso, não. Então é isso, pessoal. Não sei se o Molo Tem quer... algumas perguntas aqui. Até aproveitando o assunto Bolsonaro, chegou uma pergunta aqui. Vocês acham que haverá privatização da Eletrobras? Eu vou dar a minha opinião, né? Apesar de se ter uma sinalização, uma movimentação para aprovação dela, para privatização, pelo menos parcial, né?
Eu, particularmente, não acredito muito nisso. É um conflito muito grande de interesses, né? Sim. E vale lembrar que as estatais acabam servindo de moedas para partidos, tem muita gente, cargos e de indicações, tudo. Então é bem complicado. Tanto é que a gente já viu aí o MAL enviou para a Câmara a proposta e o Senado já falou que vai rejeitar. Já devolveu. Então, acho que o próprio presidente do Senado, né, o Pacheco, já tinha sinalizado antes que não era muito inclinado à ideia. Essa proposta que foi enviada é mais uma diluição de capital, não é necessariamente uma privatização mais light. E assim, sendo bem sincero, eu acho que não é nem a prioridade agora. Seria uma ótima sinalização para o mercado? Seria. Mas acho que tem pautas mais importantes do que a própria privatização. Se a gente for pensar em sinalizações para valorizar, para melhorar o ambiente de mercado, confiança, aquela coisa toda, né? Então, se não passa esse ano, se não é colocado de fato esse ano, mas a gente avançar em outras agendas, essa PEC emergencial, começar a avançar na administrativa ou tributária, ou outras reformas aí, marcos legais, talvez a sinalização ela seja tão importante ou mais poderosa do que a própria privatização, como você disse, tem esse problema, né? Então, e o governo, é uma coisa interessante, o governo está muito preocupado em sinalizar, né? Você pega o Fábio Faria, que entregou a PL da reforma, a privatização dos Correios. A gente tem 100% de certeza que não vai nem... Ninguém quer saber de Correio agora. Não é o momento para isso, não. Mas o governo está querendo fazer uma sinalização. A gente está fazendo alguma coisa. Tudo bem que vai demorar, mas a gente está fazendo alguma coisa. Né? Mas o mercado quer mais. Quer ver começar a se analisar a reforma administrativa, a reforma tributária, né? Diminuir o tamanho da máquina, ajustar a tributação brasileira, que é complexa. Então, assim, acho que tem muitas pautas mais importantes que concordo do que uma Eletrobras, não que não seja importante, tá? Então, acho que... Mas eu, particularmente, não acredito que a gente tenha nenhuma grande reforma esse ano, assim como nenhuma grande privatização. Acho que só emergencial agora ali. Sim. Que eu acho que se essa não passar, aí sim teremos um E o problema é o seguinte, ano que vem também a gente não tem, cara. É eleitoral ano que vem, 2022. Aí a conversa se não for agora, não vai ser até 2023. É um shift muito grande. E aí detalhe, né? 2023 também possivelmente não, né? Ano com, seja Bolsonaro ou seja qualquer outro presidente, dificilmente logo no começo vão pautar medidas que muitas vezes, depende se for um presidente novo, nem foi ele que estruturou isso, né? Então, lembrando que a Previdência que estava sendo discutida desde 2016, o Bolsonaro foi eleito, foi passar só no final de 2019, lá, no final do primeiro ano de mandato, enfim, toda uma novela ainda, né? Sim, hoje acho que são muitos os comentários jogados ao ar, né? Igual o Bolsonaro falou hoje, que aqueles que usufruem do produto da Petrobras vão se beneficiar, sabe? O mercado interpretou isso. Ele fez um comentário que eu achei curioso, né? A Petrobras vai ser uma empresa mais social. Eu não entendi, uma empresa de petróleo ser social. De capital aberto ali, misto, né? Não compreendi muito a fala dele nesse aspecto. Fica tentando um populismo aqui, um populismo ali, jogando umas coisas pro ar que não está ajudando ninguém, populismo estatal nunca deu certo. A gente já viu bastante a respeito disso. E aí, Molo, tem mais alguma pergunta? Senão... Uma pergunta... Na verdade, eu vou jogar duas juntas aqui, duas polêmicas. O que seria o ideal, o ideal a ser feito para os investidores voltarem a tomar risco, o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos? Eu acho que é ao contrário. E até já emendar uma outra aqui. O que vocês acham de dólar a R$6? Cara, pro dólar ir a R$6, né, pro Bacen deixar o dólar chegar nos R$6, primeiro que, enfim, cenário doméstico provavelmente vai ter estressado muito. De repente aí essa reforma, essa PEC emergencial não ser aprovada ou ser catapultada muito mais para frente. De repente um cenário de pandemia voltar a piorar aqui, enfim, apesar de a gente estar vacinando ainda no ritmo ainda tá engatinhando, né? E lá fora também, além dessa piora doméstica, lá fora também dá aquela estressada, assim, seria acho que no Brasil não dá para falar que nada é impossível, né? Mas assim, não é o principal cenário que tem na mesa hoje, chegar a $6, mas enfim, o Brasil... eu acho difícil um dólar a 6, acho que a situação tem que piorar muito lá fora e aqui internamente, acho que tem que ser uma tempestade perfeita aí para a gente ter um dólar a 6, acho que
a gente tem expectativa de alta de juros aqui interno, isso tira a pressão de alta do dólar, dá uma animada no real. Lá fora acho que é muito momentânea essa preocupação que eles estão com juros, inflação, então após isso o dólar vai dar uma acalmada também, então não acredito um dólar a 6, assim, a gente não tem que acontecer alguma coisa muito... E aí acho que a preocupação maior vai ser com os outros ativos de risco ali, que também vão apanhar muito mais. Sim, e essa tomada de risco acho que vai começar talvez um primeiro passo quando o Banco Central aqui ajustar um pouquinho os juros para cima. O primeiro momento de tomar, se ele subir os juros aqui, sinalizou, então, o mercado já vai... É porque já na vai verdade é dar um uma ciclo, animada. né? Ele não vai fazer o primeiro aumento e parar. E esperar para ver o que acontece, Não, né? É um aí ciclo, até porque ele é mesmo o corte de juros demora. Quando você mexe em juros, leva de 3 a 6 meses para ter reflexo econômico. 6 meses ali para você ter o efeito completo. Então Então ele tem que se ele fazer um começar ciclo, agora, ele está pensando lá na frente. E hoje ele está olhando muito mais 2022 do que necessariamente 2021. Então ele não pode perder a mão em 2021, porque aí 2022 desancora muito rápido, né? Pessoal, obrigado aí, boa noite, obrigado pela presença de todos. Deixa eu fazer só uma última pergunta Claro, aqui, tem uma pergunta que eu gostei aqui. Como que manda fica o cenário dos bancos com essa projeção de alta dos juros no longo? Seria uma boa tomar banco? Porque a gente viu ontem o setor bancário sofreu aqui internamente, hoje nem se fala, e na terça-feira eles deram uma recuperada boa, né? Sendo que na segunda eles sofreram também. Essa questão de juros, o que você acha? É bom ou ruim para banco? Porque, em teoria, banco vende dinheiro, né? Exato. Então, quanto mais caro ele vender o dinheiro, melhor, né? Pois é, eu não sou analista de ação de bancos, acho que o Molo não, também não, mas assim, a princípio... acho que uma visão, não, mas assim, é o que está acontecendo lá fora também. Quando sobe os juros longos, né, é a mesma tese. O banco é uma tese de valor também. Ele consegue captar mais barato, porque ele está tomando no curto, ele consegue emprestar no longo mais caro, né? Ou seja, o melhor cenário possível. É o melhor cenário. Exatamente. O curto pode até subir também, mas provavelmente o longo vai estar subindo mais rápido, né? Então, enfim, tirando todas as questões de possibilidade de inadimplência, o nível de provisões que eles fizeram ano passado já estão começando a reduzir, então, enfim, aí tem obviamente as diferenças entre os bancos públicos e os bancos privados. Eu ia falar também. isso agora, só se for tomar banco não está estatal, né? Aí então. enfim, tem um prêmio de risco maior ali. Mas é isso, uma coisa que eu também não olho o banco de perto aqui, mas uma coisa que eu vinha reparando e até um pequeno temor aí é da inadimplência continuar crescendo agora nesse começo de 2021. Porque a gente viu ali bancos provisionando vários recebíveis para o final de 2020, começo de 2021, e o meu temor era, será que a galera vai ainda assim deixar de pagar? O auxílio de emergencial acabou no final de 20 e a gente não sabia ainda se voltaria em 21, mas a gente vê os provisionamentos reduzindo, o auxílio vai continuar agora, então o que deve também pressionar para baixo ali a inadimplência. Então, assim, sem também entrar no assunto de qual o banco, mas talvez um aumento de juros mais essa inadimplência continuando em uma trajetória descendente aí, eu acho que é um bom cenário para banco aqui no Brasil, sim. Eu brinco de estatal por ter o risco, não o risco do setor, o risco do governo. Da mão do governo. Exatamente. Só por isso, até porque banco é banco, né, cara? E sim. o Banco do Brasil é um baita banco, né? Não dá para... tirando que nosso amigo Bolsonaro também tentou colocar o dedo ali trocar o presidente. No Banco do Brasil, né? Ainda não acabou essa história aí, né? Ela só está um pouco... Vai esperar um momento mais apropriado, mas acho que a gente só volta à tona ainda, né? Vamos ver o que... Ainda há muitos capítulos nessa novela ainda, né? Até porque não tem nenhum general lá ainda, né? É verdade, tá distribuindo general aqui, distribuindo general ali, é complicado essa história. Mas, gente, acho que é isso então. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer aí? Eu acho que é isso, paciência amanhã. Acho que isso é muito importante. Paciência, fica muito atento ao que vai acontecer na Câmara dos Estados Unidos. Tem que ver o horário, eu não sei exatamente o horário que isso vai acontecer. Né, não está definido, mas ficar muito paciente para quem opera dólar, amanhã ficar atento a Petax, o mercado, é bom dar uma acompanhada aí, por isso que eu sempre falo, é muito importante você se preparar para o dia, né, e como que você se prepara para o dia? Olhando como foi enquanto você estava dormindo, né, como foi a Ásia, foi Pacífico, como que foi a Europa, como eles reagiram a essa questão do dia de hoje. Verdade. Acho que é um efeito dominó, né, daqui, fechou o nosso mercado, o mercado americano, o próximo é a Ásia e Pacífico. Então ele vai refletir o que aconteceu hoje. Então depende do tamanho do tombo que aconteça lá, vai refletir em Europa e amanhã cedo a gente pode sofrer com isso ainda. Principalmente se durante a madrugada o S&P continuar pesando, o Nasdaq continuar pesando. Enfim, acho que é muito importante se preparar, estar de manhã antes do mercado abrir, sem entender o que aconteceu. Acho que isso é muito importante. E assim,
em um cenário desse, eu acho que não é um cenário de desespero, é um cenário de entendimento. Entenda o que está acontecendo, entenda como que está o seu investimento, se o seu investimento é para curto, ou médio ou longo prazo. Porque se for médio ou longo prazo, meu amigo, não tem o que se preocupar. Deixa lá. Deixa lá que as coisas vão voltar à sua normalidade. E espero que não seja um dinheiro da vida, né? Porque sempre fala, o pessoal sempre fala, às vezes vai pro all-in pro mercado e tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Muito cuidado. Exato. É isso aí. Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado por participar, obrigado pelas perguntas. E a gente se vê na próxima, galera. E lembrando Até mais. também, amanhã de manhã tem abertura de mercado aqui na Exame Invest. É isso aí. Todos convidados. Eu também tenho, né? Às 8h30 da manhã no @Latos e no YouTube da Latos também tem o nossa reunião matinal, né? Que justamente a gente faz toda essa volta Esse levantamento global. aí, Né? do overnight, que é super importante. É super importante. Acho que tem hoje em dia vários canais muito bons, né? A Exame, a gente, para fazer justamente isso, né? Para ajudar o pessoal a entender o que pode ou não acontecer ao longo do dia. Então, se informe. É isso. Se informe. Vamos, Valeu, acompanha a pessoal. gente lá. Até mais. Até Falou. mais.